5, eu vou ter que dar uma abreviada rápida aqui. No capítulo de número 5, ele vai dizer: justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus. Como eu disse aqui, nada pode tirar a nossa paz, pode caluniar, pode apontar, pode falar. Nós temos paz com Deus. Por quê? Porque quem nos trouxe foi o Senhor. Quem nos trouxe foi Deus. Quem nos trouxe aqui para a casa dele foi o próprio Senhor. E nós nos gloriamos nisso, ou melhor, nós temos uma alegria em nosso coração por esse feito sobre a nossa vida por parte de Jesus, pela parte do Senhor. Só que ele vai dizer assim: mas nós não nos gloriamos somente nisto. Porque agora a igreja silencia. Quem é que chega aqui dando glória a Deus? Mas eu estou numa tribulação, irmão. Eu não vejo um. Eu vejo, glória a Deus, recebi meu carro novo. Glória a Deus, meu salário aumentou. Glória a Deus, chegou a casa nova. Eu quero ver quem é que chega aqui. Glória a Deus que eu estou numa tribulação que você não faz ideia. A ideia da mensagem que eu quero trazer hoje é o seguinte: o crente precisa ser forjado. O cristão precisa ser forjado. E o que é ser forjado? É produzir em alguma coisa algo que não existe nela. Quem trabalha em metalúrgica aqui sabe, existem muitas peças que os clientes pedem que forje aquela peça. Porque aquela peça que vai ser forjada, ela precisa criar um molde nela. Ela vai em um lugar especial. Uma peça, quando é forjada, vai criar uma resistência nela. Uma peça, quando é forjada, ela vai aguentar peso, ela vai aguentar impacto. Essa peça, quando ela é forjada, ela é colocada em determinado lugar, onde só ela vai suportar. Se você colocar uma peça que não é forjada, ela vai quebrar. Se você colocar essa peça que não é forjada, ela não vai sustentar o peso ou o impacto, ou seja lá o que for. Sabe por quê? Porque ela não foi forjada, ou melhor, ela não foi preparada para aquilo ali. Não tem resistência. O pastor falou a palavra certa, não tem resistência. Por isso que o crente que não é forjado, qualquer coisinha está, pulando o barco. Crente que não é forjado não tem resistência. Crente que não é forjado, basta esquecer de dar a paz do Senhor para ele, no outro culto ele já não está mais aqui. Porque ele não é preparado, ele não foi forjado. Você pode ver que Jesus, ele disse assim: eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos. Agora vamos fazer um cenário aqui na nossa mente. Imagina uma ovelha, irmão André, no meio de um monte de lobo. Ah, se não dá seus pulos. Ah, se não dá seus pulos. Mas o Senhor falou: não, eu vou jogar o crente no meio do problema. O crente, ele é preparado no meio do problema. Sabe por quê? Porque quando ele chegar lá na frente, vai produzir algo na vida dele, ou melhor, algo que não existia. Algo que não tinha na vida dele. Então, quando você pegar um crente que já vem de longos anos de caminhada, senta e bate um papo com ele, vê como que foi a trajetória dele. Se foi 1000 maravilhas. Não, foi uma vida de batalha, foi uma vida de luta, foi uma vida de tribulação. Sabe por quê? Porque ele foi preparado para aquilo ali. E nos gloriamos também na tribulação, porque a tribulação vai produzir paciência. Olha o mistério aí. Olha o mistério. Crente que não tem paciência é um problema sério. Tem crente que é muito explosivo. Tem crente que é muito nervosinho. Tem crente que não tem paciência para nada. Salmos de número 40, o salmista disse: esperei com paciência. Esperei com paciência no Senhor, e Ele me tirou de um charco de lodo. Por que ele usou o exemplo de um charco de lodo? Ele está dizendo: a situação que eu estava vivendo é como se eu estivesse num charco de lodo. Porque charco de lodo e areia movediça são duas situações complicadas. Porque quanto mais você se bate, quanto mais você se mexe, mais você se afunda. Então, para você se sobressair, segundo os especialistas disso aí, eu já vi de areia movediça, de charco de lodo não. Mas segundo os especialistas, para você conseguir sair, você precisa ter
Paciência, você vai fazendo os movimentos certos, você vai se colocando de joelho, vai se levantando e você sai dali, daquela situação. Mas se você entrar em desespero, a tendência é afundar. O que o salmista está dizendo? Eu estava numa determinada situação que qualquer coisa que eu fizesse, eu ia afundar. O momento que eu estava vivendo, eu não poderia colocar a mão em nada. O momento que eu estava vivendo, eu não podia fazer nada. Ou melhor, eu só tinha que fazer o quê? Esperar com paciência, porque no momento certo Deus vai agir. Quando a gente tem paciência, Deus ele está de olho, ele está vendo a lágrima, ele está vendo a luta, ele está vendo a dificuldade, ele está vendo a batalha que você está enfrentando. O que você precisa ter? Paciência. O que adianta ficar batendo a cabeça na parede, mordendo o travesseiro? O que adianta ficar comendo as unhas? Não vai resolver nada. Basta o quê? Ter paciência. Não basta somente esperar. Tem gente que até espera, mas espera sem paciência. Aí não adianta. Você pode até esperar, mas espere com paciência. Ah, mas chegou em casa hoje uma tribulação. Fica quieto, paciência. Já orei, já fiz campanha, já fiz isso, não sai da droga, não abandona isso, não abandona aquilo. Paciência, paciência que Deus está cuidando, Deus está trabalhando, Deus está agindo. No momento certo Deus vai entrar com providência. O que o salmista está dizendo? Olha, o choro dura uma noite, mas pela manhã a alegria vai chegar. Muitas são as tribulações do justo, mas o Senhor a livra de todas. Deus a livra de todos, isso é uma garantia. Salmos 34, 19. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor a livra de todas. Mas para Ele te livrar, você precisa ter paciência. Então esse é o momento da gente pregar para a igreja, para os cristãos, para aqueles que servem a Deus. Vamos ter um pouco mais de paciência. Talvez a tribulação não produziu em você nisso ainda. Mas se você estiver numa tribulação, em vez de você perguntar, Deus, por quê? Pergunta, para quê? Se é para criar paciência? Estou aqui. Não tem problema nenhum. Eu vou passar essa tribulação. Mas eu quero que isso nasça dentro de mim. Eu preciso que isso tenha na minha vida para que eu não venha perder a linha. Para que eu não venha perder a minha bênção. Para que eu não venha tardar aquilo que Deus tem preparado para a minha vida simplesmente por uma falta de paciência. Aleluia. E quando você alcança a paciência, quando isso é produzido dentro de você, você alcança experiência. Porque a pessoa paciente, as pessoas olham para ele e falam assim, mas que cara de bobo, não toma uma atitude, não faz nada, não abre a boca, não responde, né? Assim, não é, o sujeito é paciente, está observando tudo. Está só de olho no movimento. O homem é igual uma tarântula, tem 8 olhos, é um para lá, outro para cá, norte, sul, leste, oeste, está olhando para todos os lados. Ele está de olho no movimento, no ambiente, em tudo que está acontecendo. Sabe por quê? Porque ele está adquirindo experiência. E a experiência faz um diferencial na nossa vida. Quem é dono de empresa, quem trabalha em empresa, quem trabalha no RH, sabe muito bem. Você pega lá alguns currículos e você tem uma pessoa lá, tem 6 meses de experiência. Tudo bem. Tem uma outra, tem 5 anos de experiência, outra tem 10 anos de experiência. Quem que você vai pegar? Quem tem mais experiência. Isso é óbvio. Falando na parte profissional, eu estou dizendo. Automaticamente você vai investir quem conhece mais. Quem tem mais experiência, porque essa pessoa não vai perder peça, essa pessoa não vai danificar a máquina, essa pessoa não vai trazer prejuízo na produção, sabe por quê? Porque ele é uma pessoa experiente, ele tem anos ali naquele ramo, então é difícil você errar sabendo que a pessoa tem um currículo como esse. E o que está acontecendo nas igrejas hoje é que a gente tem levantado pessoas que não têm experiência nenhuma, André. Não tem experiência nenhuma. Hoje nós temos visto muitas pessoas em cima dos altares, ensinando, pregando, louvando, mas a pessoa não tem experiência nenhuma. As pessoas estão pregando algumas coisas em cima do altar, a nave da igreja que não conhece, muitas vezes dá glória a Deus, aleluia, sem conhecer a mensagem, sem saber aquilo que está sendo pregado. Sabe por quê? Porque a pessoa não tem experiência.
A gente tem que buscar conhecimento, porque o conhecimento traz experiência para a nossa vida. A vida prática na obra de Deus nos traz experiência. Não adianta ser crente só de domingo, não adianta só ser crente de uma vez por mês. Venha para a casa do Senhor, aprenda da palavra de Deus, se envolva nos trabalhos da igreja, vai adquirindo experiência, que no momento certo, Deus ele vai te levantando. Quanto tempo faz que eu congrego nesse ministério? Acho que vai fazer 20 anos, né? Alguma vez eu pedi alguma coisa para o senhor? Nunca pedi nada para ele. Comecei lá como membro da igreja, cheguei uma vez para visitar a igreja em 2006. Cheguei lá, o pastor Getúlio foi me visitar na porta da igreja, eu e meu irmão. Cheguei lá, daqui a pouco o pastor Getúlio já convidou, vai fazer parte da nossa igreja. Já vim aqui, comecei a fazer parte da igreja. E foi passando o tempo, vai virando cooperador, vai virando diácono, vai virando presbítero. As coisas vão acontecendo naturalmente. E com isso eu fui aprendendo. Então hoje eu estou ali fazendo a obra de Deus. Eu louvo a Deus pela oportunidade. Mas a bagagem que eu trouxe foi a experiência. Foi aprendendo com meus pastores, aprendendo com outras pessoas que vinham para a casa do Senhor, adquirindo, lendo livros, estudando, fazendo teologia. Para quê? Para alcançar experiência. Quando você não tem experiência, traz problema. Salomão, quando morreu, seu filho foi levantado, Roboão foi levantado. Roboão começou a tomar uma atitude com a nação que não estava agradando o povo estava descontente com ele. Jeroboão, que já tinha fugido de Salomão, ele voltou para tentar dar um conselho para ele. Falou: Roboão, faz as coisas diferentes, rapaz. Não age desse jeito não. Muda seu modo de agir com o povo, que você vai trazer a simpatia, vai trazer o povo para perto. Ouve os mais velhos, os mais experientes. Salomão foi lá e conversou com os mais velhos, chegou lá nos veteranos, os homens experientes, os homens que tinham bagagem, conversou com ele e os homens falaram: não, trata o povo com respeito, alivia nas suas palavras. Não age dessa forma não, Roboão. Traz o povo para perto de ti, porque você vai ter eles como servo para sempre. Ele falou: beleza. Muito bem, daqui 3 dias eu volto e converso com você. Sabe com quem que ele foi buscar conselho também? Com seus amigos que cresceram junto. A rapaziadinha que eles soltavam pipa, a rapaziadinha que eles brincavam na rua, chegou lá e falou: e aí, o que você acha? Eu preciso de um conselho, eu agora sou rei aqui de Israel, e o que você acha que eu faço com o povo aí? E aí começaram a conversar lá com os seus amigos, ele falou assim: ó, se o seu pai pesou o dedo mindinho, pesa a mão sobre eles. Pesa a mão sobre eles. Né? Fere eles como escorpião. Quem que ele ouviu os conselhos? Dos amigos. Aí eu pergunto: você tem 16 anos. Se o seu amigo de 16 anos também, tem o que para apresentar para você? Tem o que para acrescentar na sua vida? Você tem 20 anos, vou pegar um conselho de uma pessoa de 20 anos. Que experiência, o que ela tem para passar para mim? Não tem nada para passar para mim. Se eu tenho uma coisa que eu aprendi na vida, foi ouvir os mais velhos. Eu gosto de sentar com os mais velhos e conversar com eles, porque com os mais velhos você aprende, com os mais velhos você adquire experiência, com os mais velhos você aprende muita coisa com eles. Não que você não possa ter amizade com seus amigos, com as pessoas mais jovens, que isso é muito natural, isso vai passando da fase da vida, mas buscar conselhos. Olha só, a gente vai falar com nossos filhos hoje, nossos filhos falam: você está atrasado, pai. Você é retrógrado, pai. Não é século 21. Sai para lá, coroa. Eu não vou ouvir você não. É dessa forma. A gente é tratado dessa forma. Sabe por quê? Porque ninguém quer ouvir quem tem experiência. Sabe o que aconteceu? Dividiu a nação. Dividiu a nação. Dividiu um povo. Por causa de uma pessoa que não quis ouvir alguém experiente. Até quando nós vamos fazer isso? Até quando nós vamos tomar essas atitudes? Até quando nós vamos pegar pessoas que a gente fala assim, e não é menosprezando ninguém, isso é até para o nosso próprio bem também, irmãos. É para o nosso próprio bem, sabe por quê? Porque a igreja não é nossa, a igreja é do Senhor. A igreja é do Senhor. Jesus, ele chamou 12 discípulos, foi 3 anos e meio ensinando, pregando, sentava no pé do monte, falava: é assim, 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 assado. Levava lá na beira do mar, é assim, 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 assado. E mesmo assim Jesus morreu
morreu, ainda tinha gente que estava em cima do muro, mas logo depois que Jesus foi assunto ao céu, todos eles estavam preparados, foram martirizados, menos João. Sabe por quê? Porque aqueles homens adquiriram experiência. Não menospreze a experiência, irmão. Não menospreze a experiência. Isso é muito importante para a nossa vida. Isso é muito importante. E se precisa ser produzido isso em nós, vamos pedir para o Senhor que no meio da tribulação produza a experiência em nós. Porque a experiência produz a esperança. Crente que não tem esperança, alguma coisa está errada. Crente que já perdeu a esperança, ele está aqui vegetando no culto, só está o corpo, a mente está em outro lugar. A mente está em outro lugar. Porque quando nós passamos pela tribulação, quando nós sabemos que isso é um processo de moldagem, quando nós sabemos que isso é um processo para preparar o vaso, quando nós sabemos que isso aqui é um processo para Deus produzir essas coisas em nós, a esperança cada dia mais aumenta. Sabe por quê? Porque eu começo a me lembrar que a Bíblia diz que eu sou peregrino em terra estranha, que eu não pertenço a esse lugar e que tem um lugar muito melhor preparado para mim, preparado para você. O que nos move para estar na presença do Senhor, o que nos move de poder louvar e adorar a Deus, é saber para onde nós vamos. Não é para aquilo que nós adquirimos, porque tem pessoas que estão com intenções erradas na obra de Deus. A sua esperança está somente nas coisas daqui da terra, e o apóstolo Paulo falou: portanto, se a nossa esperança está somente nas coisas terrenas, nós somos os mais miseráveis de todos. E quando eu li esse versículo, eu pensei comigo, são os mendigos do Evangelho. Os mendigos do Evangelho. Só serve a Deus porque quer dinheiro, só serve a Deus porque quer carro, só serve a Deus porque quer casa, só serve a Deus porque quer casamento, só serve a Deus pelas coisas terrenas. E a Bíblia está dizendo que é o mais miserável de todos. E quem é que vive em estado de miséria? É mendigo. É mendigo que vive em estado de miséria. Deus tem muito mais para mim e para você. Deus tem muito mais para nós, e não é aqui não. E eu não estou pregando que você não possa correr atrás das suas coisas. Deve correr sim, dos seus sonhos, dos seus objetivos. Mas o nosso maior objetivo é na eternidade, não é aqui não. E nós não vamos lá porque tem ruas de ouro, porque tem praça de cristal, porque tem diamante. Nós vamos lá porque Jesus está lá, porque Jesus estará nos esperando. E é um lugar maravilhoso que o Senhor preparou para cada um de nós. João capítulo 14, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. E se não fosse assim, eu não vos teria dito: eu vou vos preparar lugar. Olha só, Deus está preparando lugar para nós. Às vezes a nossa oração parece que Deus conserte o mundo para a gente ficar aqui. Deus tira essa governança aí que está roubando todo mundo. Deus coloca outros ministros lá não sei da onde. Deus faz isso. Parece que a gente quer que Deus conserte o mundo. Sabe por quê? Porque a gente está querendo ficar aqui. Por que a gente não faz uma oração? Deus, acaba com isso aí logo, já chuta o pau da barraca e leva nós para casa, porque eu estou doido para ir embora. Chega desse lugar porque eu não aguento mais tanta corrupção, tanta roubalheira, tanto isso, tanto aquilo. Me leva embora para casa. Quantos podem dizer: Maranata, a hora vem, Senhor Jesus? Porque essa é a esperança da igreja. Essa é a esperança que não pode morrer dentro do nosso coração. Essa esperança não pode morrer dentro do nosso coração, irmãos. E eu não vejo a hora disso acontecer. Sabe por quê? Porque está mais perto do que você imagina. Está mais perto do que você imagina. E ele encerra aqui porque, ora, a esperança não confunde. Quem tem esperança não é confundido por ninguém. Pode vir o diabo colocar no pináculo do templo: eu tenho tudo isso para te oferecer. Está repreendido em nome de Jesus. Olha, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. Ou melhor, quem tem esperança sabe que o amor de Deus está sobre a vida dele. Quem tem esperança sabe que Jesus está cuidando. Quem tem esperança sabe que na hora certa as coisas vão acontecer. A trompeta vai tocar e nós vamos embora para casa. Essa é a mensagem que precisa ser pregada para a igreja. Igreja, você vai embora.
Igreja, nós vamos embora daqui, essa esperança não pode morrer. Então, não menospreze a tribulação. Nasceu na tribulação. Se você tem a oportunidade de ter uma vida regalada, glória a Deus por isso. Tem alguns aí que Deus coloca um azeite diferente que, né, louvado seja Deus por isso. Mas não se iluda. A nossa esperança não é aqui. O maior presente que o Senhor nos deu foi a vida eterna. E Deus está preparando lugar. E eu acredito que a minha casinha deve estar terminando, deve estar na fase de acabamento lá. Diz que deu alguns retoquinhos lá só no finalzinho. E logo ele fala parecido, vamos. Eu falei, bora para casa, porque essa esperança não pode morrer dentro do meu coração. Essa esperança não pode morrer dentro do seu coração. Então guarde essa palavra no seu coração. Eu encurtei bastante a mensagem, mas eu tenho certeza que a igreja, a noiva do Senhor, entendeu a mensagem. E que Deus continue abençoando a todos, em nome de Jesus. Aleluia.